Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do site agazeta.net. Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem e eu quero já convidar você para colocar o seu dedinho aí, para clicar aqui a nossa entrevista, dar aquele curtiu bem bacana pra gente. Segue o nosso canal. Se você, por um acaso, caiu de paraquedas aqui no canal do site agazeta.net, já vai clicando, seguindo a gente, ativa o sininho, que aí toda semana nós temos uma nova entrevista para você e aí você fica por dentro de tudo que nós estamos trazendo, porque toda semana nós temos um bate-papo, uma entrevista esclarecedora que você pode acompanhar. E claro, lembrando que o site agazeta.net está em todas as plataformas digitais. O site agazeta.net está no Instagram, no Facebook, no Twitter e você também pode acessar no endereço www.agazeta.net. Combinado assim? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o endocrinologista Dr. Gil Lucena, ele que atua já há 10 anos nessa área de endocrinologia, é formado pela Universidade de Santos e nós vamos falar sobre uma recomendação do Conselho Federal de Medicina que proíbe a prescrição do uso de anabolizantes para fins estéticos. Sabe aquela galerinha lá que vai malhar e toma uma bomba antes para dar um gás? Pois é, nós vamos conversar sobre esse assunto, esclarecer a indicação do anabolizante. Vamos entender o que é essa questão do anabolizante. Dr. Gil, muito obrigado pela sua vinda aqui, esclarecer um assunto tão importante. Olá, isso é verdade, eu acho que é um assunto que precisa ser esclarecido. Eu acredito que quanto mais informação acerca do tema, menores as dúvidas e talvez a gente consiga minimizar os riscos do uso indiscriminado dos anabolizantes, que foi a principal causa aí dessa recomendação a qual nós vamos falar. Isso, doutor Gil, primeiro para a gente entender como todo mundo compreende, a gente tem aquela visão negativa de anabolizantes. No fim das contas, o que é, na realidade, o anabolizante? É importante a gente conceituar o que são os anabolizantes, porque, como você mesmo disse, existe aquele conceito que anabolizante é bomba, esse termo pejorativo. Pejorativo, isso não é verdade, tá? Os anabolizantes são medicamentos, como qualquer outro, que eles estão lá nas prateleiras das farmácias para ser utilizados em casos de doenças, em casos de tratamentos. Então, anabolizantes são hormônios sintéticos. Que tipo de hormônio é esse? São os hormônios testosterona, que é o hormônio masculino. Então, os anabolizantes são testosteronas feitas em laboratório a fim de tratar algumas doenças. A principal indicação da testosterona é a deficiência desse hormônio em homens. Seja em qualquer idade, ele pode ser utilizado para repor essa deficiência hormonal em homens. Ou seja, nós temos várias doenças que precisam da prescrição desse remédio, desse anabolizante. Em quais situações, geralmente, doutor Gil, existe a necessidade de uma prescrição, não para a questão estética, né? Mas para a questão de saúde mesmo, qual é a principal indicação dos anabolizantes? Com certeza, né? Então, os anabolizantes eles fazem parte da rotina dos especialistas, dos endocrinologistas, para o uso em algumas doenças, como, por exemplo, a deficiência da testosterona em homens, que é o qual já citei, pacientes grandes queimados, que perdem grandes quantidades de massa muscular, pacientes com câncer avançado, pacientes com osteoporose, que é uma doença óssea na qual o arcabouço ósseo fica enfraquecido. Inclusive, em até crianças podem ser utilizados anabolizantes, como é o caso em crianças de sexo masculino que tenham o micropênis, que é o desenvolvimento inadequado da genital. Ou seja, quando um paciente chega no seu consultório, apresenta alguns problemas como esse, o senhor já faz a prescrição de anabolizantes e Com aí certeza. A gente precisa esclarecer que anabolizante é bom, mas precisa ser utilizado com uma orientação, né? Com a devida indicação médica, né? É um medicamento altamente utilizado no mundo todo para diversas doenças, qual já citei algumas, e eles apresentam eficácia muito boa para esses casos, né? E é importante salientar que não foi para esses casos que ele foi proibido. Né? Exato. Ele foi proibido justamente porque estava havendo um abuso, né, cada vez mais frequente e crescente e progressivo do uso desses medicamentos para fins estéticos. Ou seja, não havia nenhuma patologia. Utilizavam somente para fins recreativos, como você citou.
pessoas da academia, com esse objetivo, de ganhar massa muscular, de melhorar a performance em atividades esportivas. É sobre esse assunto que a gente vai falar. No caso, o Conselho Federal de Medicina, né, proibiu essa prescrição médica para fins estéticos. No caso, os médicos faziam essa prescrição já para fins estéticos e aí, diante do abuso, foi suspenso, era isso. Mesmo para fins estéticos, vocês, os médicos, faziam essa prescrição? O que resultou nessa resolução foram basicamente dois motivos. O primeiro é que a gente ainda não tem cientificamente comprovações da segurança e do benefício desse uso dessas medicações, dos anabolizantes, para fins estéticos. Sim. A gente sabe dos riscos, que são muitos, e a gente ainda não tem uma total segurança sobre o seu uso nesse caso. E o segundo ponto foi realmente o uso crescente, da forma indiscriminada, desse medicamento, dessa classe de medicamento para fins estéticos. Não só médicos prescreviam, tá? A gente consegue ver, todo mundo tem um amigo, todo mundo conhece alguém na academia que faz uso, e muitas vezes não era através de médico. Era através de profissionais não médicos, através de mercado negro, que aí o perigo é bem maior ainda, porque você não conhece a procedência do anabolizante. Não sabe a qualidade, não sabe a qualidade, muitas vezes anabolizantes feitos em laboratórios ilegais, laboratórios ditos undergrounds, né? Então aí o efeito, o risco, ele é bem maior. E, infelizmente, também haviam médicos que prescreviam com essa finalidade, para fins estéticos. Mesmo já havendo recomendações de sociedade, de especialidade, falando que não era tão recomendado. Não tem comprovação, não tinha comprovação nós não tínhamos segurança, digamos assim, Uhum. né, sobre o uso para esses fins. Uhum. Doutor Gil, o senhor falou aí sobre os grandes problemas, né, que podem acarretar o uso de anabolizante de forma indiscriminada. Qual é o grande problema de fazer essa utilização? Vamos lá. Tem uma lista, na verdade, existe, né, uma lista de problemas que podem surgir, de efeitos colaterais, né? Quando você utiliza esse medicamento para fins estéticos, você tem que utilizar uma dose maior, digamos assim. Nós chamamos doses suprafisiológicas, para você obter os ganhos que você deseja, seja ganho muscular, seja ganho de performance. Ou seja, além da dose. Além da dose, exatamente. Né? E quando você usa uma dose além da fisiológica, aumenta muito o risco dos efeitos colaterais. Seja com uma dipirona, se você utilizar além da dose recomendada, você vai ter uma chance maior de ter efeito colateral. Com os anabolizantes, são os mesmos problemas. Então os riscos, eles são diversos. Eles vão desde alterações de pele, como por exemplo excesso de acne, excesso de pelos, isso é um problema para as mulheres, queda de cabelo, distúrbios circulatórios com aumento de fenômenos tromboembólicos. O que é isso? Tromboses venosas, embolia pulmonar, infarto do miocárdio, né? Então infarto no coração, aumento da incidência de derrame, aumento da incidência de câncer, especialmente de fígado e de próstata. Câncer? Com certeza. Caramba! Né? Principalmente de fígado e de próstata. Distúrbios de humor, o paciente que usa fica mais irritado. Existe um estudo na Dinamarca que comparou pacientes usuários de anabolizantes com não usuários e viram que o usuário de anabolizantes tinha 9 vezes mais chance de cometer um crime do que o paciente não usuário. Justamente por essas alterações psicológicas, alterações psiquiátricas, aumento da irritabilidade. Então são diversos riscos, já conhecidos há muito tempo, que podem acometer um paciente que faz esse uso. Uhum. Isso tudo por quê, doutor? Como é que funciona, no caso anabolizante, quando ele é absorvido pelo nosso corpo? Como é que funciona? Tá. Então o anabolizante ele pode ser administrado de diversas formas. Ele pode ser injetável. Tem aquele injetável que a galera geralmente usa, né? Tem o injetável, tem o comprimido, sim, tem a forma de implantes, tem a forma de gel. Então, muitas vezes as pessoas que usam anabolizantes fazem até combinações. Usam 2, 3 tipos de injetáveis, combinado com comprimido, né? Isso potencializa os riscos. Esses medicamentos, por serem hormônios masculinos ou derivados de hormônios masculinos, eles causam o que um hormônio masculino naturalmente causa no corpo, que seria aumento de massa, engrossamento da voz, aumento da irritabilidade, enfim, e esse excesso pode advir os efeitos colaterais. Uhum. E alguns desses efeitos nós temos ataque cardíaco, que afeta o coração também? Com certeza, arritmias cardíacas, o aumento do coração. Nós não podemos esquecer que o coração, ele também é um músculo. Então, assim como o músculo do braço cresce, quando você faz uso do anabolizante, o coração também cresce. Nós chamamos de hipertrofia cardíaca. Uma hipertrofia cardíaca aumenta muito o risco de um infarto.
Olha só, então, ou seja, além dessa lista de problemas que o senhor citou aí, que a pessoa que faz a utilização de anabolizantes indiscriminado, ela pode sofrer, ainda tem essa questão do coração, né? Aumentando o tamanho do coração. Aumentando o tamanho do coração e daí surgem diversas consequências, arritmias cardíacas, inclusive, na pior das hipóteses, um infarto fulminante. Uhum. Doutor, aí no caso, não consigo mais usar, não posso mais usar o anabolizante, qual é a indicação que é feita para uma pessoa que queira, sim, ter um melhor desempenho físico, um crescimento de massa? Qual é a indicação fora o uso do anabolizante? Legal. Então a pessoa que deseja isso, que é extremamente normal nos dias atuais, as pessoas querem se cuidar melhor, isso é bom. As pessoas querem se cuidar melhor, querem cuidar do corpo, isso faz bem à mente, faz bem ao estado mental da pessoa. O que a gente recomenda Só lhe interrompendo só um minuto com relação a isso, existe uma ideia, existe um sentimento de que a utilização do anabolizante vai te deixar mais disposto para malhar, para executar suas atividades do dia a dia, e a galera se pega muito a isso, né? Não, eu vou porque eu vou ficar melhor, vou ter um rendimento melhor. Sim, mas isso e é possível ter esses resultados de outra forma, né? Com certeza. Isso, de uma certa forma, é verdade, né? O uso do anabolizante, para fins estéticos, ele também causa um aumento da performance. A pessoa sente menos fadiga, a recuperação muscular é melhor. Então, existe realmente uma explicação científica para essas melhores. Mas o que a gente recomenda para a população, para quem está nos assistindo, que deseja, então, o que fazer? Se eu já não posso utilizar, se eu não tenho indicação, o que eu te recomendo é que tenha um acompanhamento multiprofissional. Existem profissionais capacitados para isso, para que possa melhorar o seu corpo de forma saudável, sem aumentar o seu risco de ter alguma doença, como o médico, como o endocrinologista, como o nutrólogo, como o nutricionista, tem um papel fundamental, nossa alimentação é fundamental para esses resultados que as pessoas desejam, o psicólogo, o educador físico. Então, o acompanhamento multiprofissional, você pode sim ter resultados satisfatórios sem expor o seu corpo a riscos. É isso mesmo, doutor. E se alguém que estiver acompanhando a gente quiser um atendimento especializado, quiser conversar com o senhor um pouco com relação, tirar algumas dúvidas, né, com relação a essa utilização de anabolizantes e também de outras coisas, como é que faz para localizar o senhor nas redes sociais? Legal. Eu vou deixar disposto o meu perfil do Instagram, né? Nós não podemos fazer consultas através de lá, mas acabo postando alguns informes interessantes sobre o tema. Estou aberto também a consultas, mas procure o seu médico de confiança, com certeza ele vai corroborar com o que eu falei, vai querer que você consiga seus resultados de uma forma saudável sem expô-lo a risco. Porque a ideia, doutor Gil, é realmente ter bons resultados, mas de uma forma correta, sem se expor a esses riscos, né? Porque é uma lista grande de problemas que o anabolizante traz, né? Com certeza. Eu acho que para tudo na nossa vida, inclua aí os usos de medicamentos, nós devemos avaliar os riscos e os benefícios. Se os riscos forem maiores que os benefícios, não vale a pena. Não vale a pena. E com essa frase, gente, nós vamos encerrando nossa entrevista, né? Doutor Gil, olha, guarda essa frase, hein? Os riscos maiores não vale a pena, tá, gente? Doutor Gil, muito obrigado pela sua vinda aqui e volte mais vezes. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Muito obrigada. Olha, gente, com essa entrevista esclarecedora sobre os anabolizantes, né? Você viu que anabolizante é legal, mas depende do caso, depende da indicação. Para fins estéticos, não pode mais usar. Se você não tem indicação médica para usar, fazer a utilização dos anabolizantes, não usa, minha gente. Não usa, porque pode ser pior para você. E olha, acessa, compartilha, acessa o nosso site, compartilha essa entrevista. Se você conhece alguém que por acaso aí na academia onde você malha, você conhece a pessoa, olha, está usando anabolizante, está usando alguns produtos que não deveria usar, manda essa entrevista para ela, tá? Vai aí, compartilha. Olha, amiga, amigo, você está aí correndo um grande risco. Combinado assim? E dá aquele seu joinha aqui na nossa entrevista. E até a próxima entrevista, até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.